Então, vamos para a matriz do básico bem feito. Que aqui a gente já começa a ter um esboço de um planejamento mesmo. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Está separado por refeições, né, as nossas principais, o café da manhã, lanche, almoço e jantar. E está separado em duas etapas ali, ingredientes e preparos. O que a gente vai colocar aqui? Os ingredientes, eles são praticamente consumidos de forma isolada, então, tipo fruta, castanha, coisas que a gente meio que compra e já consome sem muito preparo. Ou então, preparos muito simples, né, como arroz, feijão, o próprio ingrediente meio que é o preparo. E, em geral, eles são bem versáteis e neutros, né, vou trazer aqui alguns exemplos. Já os preparos são coisas realmente que a gente vai preparar, vai juntar mais ingredientes, e aqui pode ser também de uma maneira mais geral, como a Ana comentou da feira, que ela prefere escolher especificamente as coisas lá, aqui a gente dá só uma ideia do que seria essas escolhas. É para vocês terem uma ideia do que não pode faltar em cada refeição para a coisa andar e dar certo. Trouxe um exemplo aqui de café da manhã. De ingredientes, botei umas 2 frutas ali, que são as mais fáceis de encontrar sempre, daí vai variar também da região, né, da época do ano. Botei queijo e ovo também, que sempre teria no café da manhã, que são versáteis. Café, né, tem que ter no café da manhã, e pasta de amendoim. E é legal vocês atentarem também para não trazer tantas opções para a mesma função, né? Tipo, eu coloquei aqui pasta de amendoim para passar no pão ou na panqueca. Então, não precisa colocar pasta de amendoim, requeijão, manteiga. A ideia é que seja, tipo, o mínimo mesmo. Tipo, qual ingrediente para aquela função é imprescindível ter em casa. Que a maioria das pessoas gostam, ou que faça mais sentido ali na alimentação de vocês. E dos preparos, coloquei pão caseiro integral, que a gente faz aqui, e uma panqueca que eu sempre faço, que é mais fácil, que eu faço já de olho e já faço mais no automático. Então, esse daqui seria um retrato do basicão do meu café da manhã. Isso vai indicar ingredientes que não podem faltar em casa, porque se faltar o básico, daí a gente começa a criar buracos muito grandes na rotina ou na alimentação. Então, aqui já tem praticamente um rascunho também de uma lista de compras para o café da manhã, e depois vai ter para as outras refeições. Entenderam essa parte de ingredientes e preparos? Beleza. Eu vou trazer aqui o exemplo do lanche, daí vai ficando também mais tranquilo. Então, a ideia aqui não é trabalhar ainda com variedade, por mais que eu saiba que vocês querem variar, a ideia aqui é botar o mínimo para que a alimentação fique bacana. Então, aqui de ingredientes do lanche. Coloquei como exemplo um iogurte, aveia, coco ralado, whey, um leite vegetal, e que preparos que geralmente eu posso conseguir fazer com esses ingredientes basicões. Posso fazer um mingau de micro-ondas, que é rápido, ou um overnight. Então, isso aqui vai ser bem variável, né, conforme a situação de vocês. Mas a ideia é que sejam ingredientes bem práticos de serem usados, né, e bem versáteis também. Então, aqui de lanche poderia ser só frutas e castanhas, se essa parte da tarde é mais corrida também. Então, isso vai estar linkado com aquele cronograma. Se a tarde é corrida, o lanche da tarde não pode ser um preparo que vai precisar você ir para a cozinha, misturar e botar no micro-ondas, entende? Então, o que a gente está vendo lá na rotina, aqueles horários que estão mais corridos e mais tranquilos, também vai refletir nessas escolhas aqui. Então, às vezes, a gente já está querendo colocar um lanche muito complexo, um sanduíche no meio da tarde, só que a gente não consegue nem ter tempo de ir lá fazer esse sanduíche. Então, a gente aqui já coloca o básico, que vai ser real, vai ser viável para aquele tempo que a gente tem. E aqui a gente também vai trazendo aqueles pontos de atenção que a gente colocou lá, aqueles pontos de deriva, lembram? Então, se eu sei que no meu lanche
tá sempre faltando proteína, aqui na matriz do básico bem feito, vai ter que ter proteína ali na parte do lanche. Então, eu já botei o whey, botei o iogurte. Então, a gente está trazendo aqueles pontos que são mais críticos e já resolvendo aqui com o básico. Então, se a gente conseguir organizar e manter o básico, a gente já vai estar evitando aqueles pontos de deriva que a gente mapeou lá. Então, é sempre a ideia do mínimo que a gente consegue fazer para ter a alimentação que a gente deseja. Então, aqui, aquele exemplo que eu comentei lá da Ana do hortifruti, do almoço, eu botei arroz e feijão, e de hortifruti eu coloquei de uma maneira mais ampla, ó, uma folha, 3 legumes e uma batata. E esse é o basicão. Com isso, eu consigo me virar e variar durante a semana. Claro que com mais tempo, poderia ser uma variedade maior, poderia ter 2 folhas, mas a gente está trabalhando com o mínimo possível para ser um prato mais um prato completo e conseguir ter uma variedade mínima. Então, aqui não é para colocar meio que o ideal, é realmente bem sequinho, bem o básico. Coloquei também aqui como opção de proteína para almoço, proteína de soja e mais uma opção de frango, que são coisas que eu faço de maneira rápida e que eu acho que são versáteis para mim. Então, para vocês pode ser outro tipo de carne, pode ser carne moída e talvez um lombo, alguma coisa assim. Vai muito depender do que vocês já estão acostumados. Então, aqui, primeiro vai ser colocado o que vocês já têm mais costume de preparar. E depois, a gente vai usar isso como ponto para variação. Aí, a parte aqui dos preparos, coloquei. É mais fácil para mim colocar para preparar durante o almoço, que eu tenho pouco tempo, uma proteína na panela de pressão ou um grelhado, e os legumes na air fryer. Então, aqui eu já direciono o modo de preparo que é mais fácil de utilizar. Então, nos dias mais corridos, se eu seguir o que está aqui e tiver esses ingredientes, eu vou conseguir ter um almoço bacana. Então, se é mais fácil para vocês, fazer no vapor, fazer a panela elétrica de arroz, às vezes também está aí meio parada, que pode ser uma alternativa, aí pode colocar aqui também. Eu vou trazer o exemplo do jantar aqui, e a gente já vai ver alguns pontos em comum das refeições. Então, aqui coloquei como exemplo para o jantar macarrão, né, que é o oficial do desespero, como dizem, da correria, uma passata, ovos, e de preparos, sopa, carne desfiada, que daí também pode entrar no pão, ou uma omelete recheada. Então, aqui a gente já está vendo o ponto em comum do almoço com o jantar, que são as carnes desfiadas de panela de pressão, que são coisas práticas que eu uso nas 2 refeições e que eu posso, inclusive, fazer em quantidade maior. Então, aqui a gente vai vendo esses pontos que conectam todas as refeições. Então, tem ovos lá no café da manhã, tem ovos no jantar. Então, não pode faltar ovo nessa casa, senão 2 refeições vão ficar muito improvisadas. Então, aqui a gente vai tendo esse mapeamento dos ingredientes e de preparos que são mais importantes para a gente ter essa alimentação básica bem feita. Então, aqui a gente já vai colocando alternativas. Então, essa matriz do básico bem feito, ela é feita a partir do nosso padrão atual, mas também já colocando essas intenções de melhoria. Então, como o lanche, talvez os ingredientes e os preparos do lanche hoje, eles não estão suprindo esse lanche proteico que você precisa ter. Então, aqui, a gente já começa a pensar opções para que isso aconteça. Fez sentido aí? Uma dúvida. Essa matriz do básico bem feito é uma coisa que eu vou fazer, tipo, uma vez para eu identificar quais são o básico para aqui de casa, de todo mundo, para cada refeição que tem. E aí, a partir, tipo, isso eu faço, digamos assim, uma vez só, não é uma coisa que eu vá fazer toda semana. Isso é aquela primeira identificação das coisas que são os básicos necessários daqui de casa. É isso. Isso. É mais um mapeamento inicial, para a gente não começar com
um cardápio gigante, muito complexo. Então, aqui já é um rascunho de um cardápio, que a gente tem aqui preparos que são mais fáceis, ingredientes que não podem faltar. E também a gente pode usar essa matriz do básico bem feito para organizar refeições que não são tão complexas. Então, a gente, na semana que vem, vai fazer o plano da semana ou fazer um cardápio. E geralmente eu uso esse planejamento maior e mais complexo para almoço e para jantar, que envolve mais preparos. Mas um lanche e um café da manhã, a gente já consegue se organizar só com essa matriz do básico bem feito. Então, não preciso depois ficar pensando em lanche e café da manhã para todos os dias, sabe? Não preciso abrir a complexidade para refeições que são mais previsíveis. Então, essas refeições mais previsíveis, a gente já consegue resolvê-las por aqui, a gente já consegue visualizar o que é o básico, e a partir daqui também a gente já consegue pegar algumas variações, né? Então, eu sempre faço essa panqueca, eu não aguento mais o meu café da manhã, eu só troco a panqueca, entende? Eu não preciso criar um cardápio de variação do café da manhã. Eu reduzo a complexidade dessas decisões. Se fez sentido, Bel? Entendi. Eu só não entendi também muito a diferença, por exemplo, que lá no jantar você coloca carne desfiada como preparo, sim, eu entendo, você tem que cozinhar a carne, desfiar a carne, mas a carne é um ingrediente também. Sim, fica um pouco meio confuso. Mas é que é um preparo que envolve mais ingredientes, né? Então, por exemplo, aqui o frango, peito de frango sassami. Eu posso fazer várias coisas com ele, né? Pode ser grelhado, pode ser em cubos, pode virar desfiado para congelar. E no preparo aqui já mais uma indicação do que eu posso fazer com ele de uma maneira mais fácil, assim. É um tipo, qual vai ser o primeiro preparo que vem à cabeça, o mais fácil de fazer. Mas você pode também colocar, se quiser repetir, poderia colocar aqui o lombo, por exemplo, de ingredientes. Se a minha carne de pressão aqui é sempre lombo, se isso já é muito rotineiro, eu não preciso colocar como preparo, eu só coloco lá como ingrediente lombo e eu já vou saber. Então, acho que é muito de como você entende os seus preparos, o que é mais fácil para ti se organizar. Então, eu coloquei de uma maneira geral aqui, preparos de pressão ou grelhado. Aí eu posso ir mudando também, posso ir variando essa carne. Mas esse ingrediente ali, o peito de frango, eu prefiro sempre ter ele como basicão, que dele vão sair mais preparos, tanto de pressão quanto de grelhado, ou posso fazer no vapor. A gente pode usar essa forma de organização para alguma alimentação que está fora do padrão normal da casa. Então, eu tenho clientes que têm a rotina geral do almoço, de jantar, de filhos e marido e tal, e elas, num período, precisam seguir uma dieta diferente, ou estão se preparando para algum procedimento. Então, é como se fosse uma versão mais resumida de um planejamento. Então, para situações específicas, em paralelo com a vida geral da casa, você pode usar isso daqui também. Então, turma, a ideia hoje era mostrar essas ferramentas para vocês, trazer esses exemplos, e que vai ser o nosso ponto inicial, né? Sempre com essa coerência do que vocês já estão vivendo, para a gente encaixar depois os preparos nisso. Podem me mandar foto também, ou print do que vocês fizeram, e se tiver alguma dúvida específica, amanhã o grupo vai estar aberto o dia inteiro, eu posso ir também dando outras sugestões, podem mandar lá no grupo dúvidas de algum ponto específico aqui das ferramentas que a gente vai construindo essa etapa juntas também. Na próxima aula, que vai ser o plano da semana, a gente está com essas duas aqui preenchidas para ser mais fácil criar um cardápio. Que daí, a partir disso daqui, a gente só vai incluindo um pouco mais de preparo, de variedade, mas o ponto inicial do nosso cardápio, plano da semana, já vai estar feito.